Estamos aqui para falar um pouco de estatística, falar dessa ciência que é extremamente importante, né? A gente vive nos dias atuais quanto ela é importante, né? Até mesmo nesse momento que a gente vive, no momento pandêmico, né? Como que ela é importante, essa informação chegam através de dados estatísticos. Então, é uma ciência, né, que a gente coleta e organiza e interpreta os dados colhidos de um grupo aleatório de pessoas, fornecendo essa informação quantitativa, né, sobre uma determinada população ou coleção de elementos. Conceitos importantes para falar para vocês sobre a estatística, os conceitos iniciais. O que é uma população? É um conjunto, né, é todo conjunto de elementos que possui o mesmo ou uma característica comum. Então, a gente tem que saber definir quem é a população que eu vou estar pesquisando. Então, é um conjunto de elementos que possui a menos uma característica em comum, né? Por exemplo, aqui, pegar como exemplo, fazer uma pesquisa no nosso país. Você vai ver, nascidos aqui. Então, existe uma característica que é própria nossa, pessoas nascidas aqui no Brasil, sei lá, ou no nosso estado, pessoas nascidas no Mato Grosso. Uma população que representa características comuns. Tá? A amostra é uma parte da população que será avaliada por critério comum, que deve ser formado de modo imparcial, sem privilegiar ou diminuir nenhum dos seus componentes. E também nós temos outra parte importante da estatística, os dados estatísticos, são os valores associados às variáveis da pesquisa. Né? A gente vai ver mais para frente que as variáveis podem ser qualitativa ou quantitativa. Tá? Os dados podem ser aqueles que ainda não foram numericamente organizados, então nós temos os dados brutos, depois a gente pode organizar ele, né, numericamente. Tá? Então, a pesquisa estatística é realizada geralmente por meio de questionário, sendo elaborado por perguntas objetivas, que deve ser formada de maneira mais clara possível. Assim, são cuidados importantes que devem ser observados na elaboração da pesquisa. O tamanho da minha amostra, né, os elementos que ela deve compor, né, a amostra, e a qualidade dessas perguntas. Quanto maior a qualidade das perguntas, maior vai representar aquela situação que eu estou pesquisando. Tá? Bom, outra parte importante de falar para vocês, estatísticas, tem que falar os tipos de variáveis. Os dados da pesquisa podem ser divididos em dois tipos de variáveis. A quantitativa, né, e a qualitativa. Mas o que é quantitativa e o que é qualitativa? Quantitativa é a variável que diz respeito ao número relacionado a um certo fato. Idade da pessoa, altura, salário. Isso nós dizemos que é uma quantitativa. Qualitativa é uma variável que diz respeito a um atributo, uma qualidade, né? Então, tipo de música, ou time, a escolha do time de futebol, a cor do cabelo, a comida preferida, a cor preferida, e assim vamos lá. Então, os tipos de variável podem ser quantitativa e qualitativa. A quantitativa, ela pode ser classificada em ordinal, tá? Qualitativa, né? Ela pode ser classificada em ordinal ou nominal. O que é ordinal? Quando o código não pode agir com uma categoria de menção, quando sugere nome, envolve uma variável que represente algo assim de maneira que segue uma ordem. Polaridade, por exemplo, ensino fundamental, médio e superior. Igual nós temos na escola, né? Alunos sexto, sétimo, oitavo, desde o primeiro até o nono ano, né? Ou então, por exemplo, quando eu vou verificar o grau de satisfação de um determinado produto. Eu posso numerar isso de 0 a 10 ou de 0 a 5. 0 é a pessoa está muito pouco satisfeita ou insatisfeito, né? E 5 a pessoa está satisfeita, né? Então, vocês podem ver que é feito isso até quando os telemarketing vão fazer alguma coisa, eles pedem para a gente verificar qual o grau de satisfação daquele atendimento. 0 para bastante satisfeito, né? E 5 para muito satisfeito, né? Ou insatisfeito. E nominal é quando não existe ordenação, né? Cor dos olhos, cor da pele, estado civil, a cidade natal, a marca do carro, etc. Isso não precisa de ordenação. Então, as variáveis qualitativas, ela tem a ordinal, que exige uma numeração correta, né? De ordem correta, e já a nominal não precisa, tá? Que são essas características, ela não precisa ser ordenada dessa maneira. Já a variável quantitativa, ela pode ser classificada como discreta, né? São aquelas que podem assumir apenas valores inteiros, né, em campo de uma reta, e é possível numerar todos os valores possíveis, né, por exemplo, o número de alunos na escola, o número de mensagem no e-mail, entendeu? O número de mensagem no WhatsApp, o número, por exemplo, de avaliações que eu corrijo, o número de prova que eu faço, o número de questões de uma prova, o número de filhos de casal. Então essas são chamadas
variáveis quantitativas discretas. E nós temos as variáveis quantitativas contínuas, são aquelas que não podem subir valor, qualquer valor, que pode subir qualquer valor no intervalo contínuo da reta. Né? Essas variáveis são geralmente que vêm questão de altura, temperatura, peso e etc. Então essas são as variáveis que nós chamamos de variáveis contínuas. Tá? Então, dentro das variáveis quantitativas, ela pode ser classificada como discreta e como contínua. Tá? Então, em resumo, a gente pode dizer que quando a gente vai trabalhar com tratamento estatístico, nós temos dois tipos, né, de variável qualitativa, que é ordinal e nominal. Né? Ordinal, quando é necessário eu colocar uma ordem, né? E a nominal não é necessário colocar uma ordem. Já a variável quantitativa, entendeu? Ela é aquela que ela pode ser discreta ou contínua. A discreta quando assume valores inteiros e a contínua quando assume qualquer valor num determinado intervalo. Né? Quando eu falo, por exemplo, a temperatura no estado do Mato Grosso vai variar, né, a máxima, né, vai ser de 35 graus e a mínima vai ser de 17 graus. Então ela pode assumir qualquer valor nesse intervalo. Então isso nós fizemos que é uma contínua, né? uma variável contínua. Então, também para dar continuidade, eu vou falar para vocês sobre tipos de frequência. Nós temos, para coletar esses dados, organizar, a gente organiza ela de uma tabela, nós chamamos de uma tabela de frequência. Então nós temos essa tabela e temos enumerar que tipo de frequência que eu posso colocar nessa tabela. A estatística é um evento, número de frequência, é o número de eventos, o número de vezes em que o evento ocorre no experimento, estudo, uma pesquisa realizada, né? Solicitou a nacionalidade de um grupo de pessoas. Aí teve lá, né? Falou que Pedro era brasileiro, Romero era espanhol, Cláudio era brasileiro, Raul argentino, Sandra brasileiro, Ana era brasileiro, Laura espanhol, Sérgio brasileiro, Nélio brasileiro e Paulo espanhol. Nós tivemos 10 pessoas. Agora, quantas pessoas brasileiras apareceram? Quantos espanhol apareceram? E quantos argentinos apareceram? Então, esse tipo de frequência utilizamos para exemplificar. Tá? Então, isso aqui, nós já sabemos que é uma... Bom, o tipo de frequência, nós podemos dizer que é uma frequência absoluta, nós podemos ter uma frequência absoluta, são valores inteiros, nós temos 6 brasileiros, 3 espanhol e 1 argentino. Né? Nós temos a frequência relativa, quando eu pego o total, que é o total de 10 pessoas, e divido pelo total daquela frequência. Por exemplo, qual é a frequência brasileira que apareceu nessa pesquisa? 6 brasileiros de 10, então nós temos 0,6, então essa é a frequência, divido 6 por 10, essa é a minha frequência relativa. Nós temos 3 espanhol de 10, então 3 dividido por 10 é 0,3, essa é a minha frequência relativa do número de espanhol naquela situação, nessa frequência. Frequência percentual, quando eu pego essa frequência relativa, transformo em percentual. Basta simplesmente multiplicar por 6. 0,6 multiplicado por 6, 60%, 30% e 10%. Tá? E a frequência acumulada, quando eu vou somar 6 brasileiros mais 3 mais 1, quando eu somo nesses valores, quando eu vou somando todas as frequências, eu chego em total de 10. E nós chamamos de frequência acumulada. Tá? Por exemplo, assim, entre brasileiro e espanhol, nós temos 9 pessoas. Aí, entre brasileiro, espanhol e argentino, total de 10. Assim a gente vai fazendo. Né? Você quer saber só o número de brasileiro e espanhol, são 9. Então a minha frequência acumulada soma a frequência de brasileiro com a frequência de espanhol e também a frequência acumulada desses dois, nacionalidades dessas duas pessoas. Então, ó, veja aqui uma situação. Pergunta um grupo de 25 pessoas quantos filmes de vídeos viste no mês passado. Fez o seguinte registro, né? Primeiro, qual é a população do estudo? É o número de filmes de vídeo. Que variável que é essa estatística que eu estou verificando? Então, essa é uma variável quantitativa, né? E o valor, né? O meu aqui é um valor discreto, né? Uma variável quantitativa discreta, tá? Então, olha, eu tive no vídeo 4 pessoas que assistiram 4 vídeos. No vídeo, aliás. Eu teve assistindo 2 vídeos, 7 pessoas. Assistindo 3 vídeos, 6 pessoas. Assistindo 4 vídeos, 4 pessoas. Assistindo 5 vídeos, 4 pessoas. Então essas aqui são as minhas frequências absolutas. Essa aqui é a minha frequência relativa, quando eu pego
Esse 4 dividido por 25 vou ter 0,16. Quando eu pego 7 sobre 25, 0,28. Né? Quando eu pego 6 dividido por 25, eu vou ter 0,24. Então, essas aqui são minhas frequências relativas. E essas aqui são as minhas frequências percentuais. E isso aí vai ser muito importante para até mesmo a gente trabalhar, construir gráficos. A gente vai ver agora esses gráficos podem ser representados pela frequência absoluta, por frequências relativas, como também a própria frequência percentual, que é muito utilizada para a construção de gráficos. Tá, pessoal, na continuidade da nossa aula, né, de estatística, agora vamos falar um pouco de tabelas e gráficos. Né? A gente já mostrou um pouco lá o que era a frequência, né? Mostrou dentro de uma tabela o que era a frequência, esse tipo de frequência nós tivemos. E agora eu vou mostrar um pouco das tabelas, os tipos de tabelas que são os dados, né, já trabalhados, né, interpretados, e os gráficos. Né? Então, a representação na forma de tabela é um forte recurso, né, de representação dos dados coletados em seu aspecto quantitativo, relacionando a quantidade com os cálculos e valores, que facilita a investigação desses dados. Né? Em geral, as tabelas têm título, cabeçalho, né? Coluna indicadora que vai ser informado, o corpo onde há a informação referente à coluna indicadora, a classe, né? E a célula. Né? No rodapé são contendo as fontes de informações adicionais, autoria e etc. Né? De onde que veio essa tabela, onde que o órgão, né? Para que fim. Né? Então tem tudo isso na representação da tabela. Veja um exemplo. Ó. Dentro de uma tabela do determinado produto tem informação nutricional. Dentro disso aí, dentro daquele coisa, tem todo o valor que a gente coloca lá. Né? Isso pode ser em forma percentual ou em forma mesmo valores de frequência absoluta. Por exemplo, dentro desse informação nutricional de um produto de 50 gramas, nós temos 80 gramas valor calórico, né? 1 grama de carboidrato, proteína, assim, e o percentual deles, cada um deles. Né? Então, nós temos na tabela a informação nutricional, que é o título, cabeçalho, a quantidade de porção, né, a coluna dos indicadores, né, a célula aqui que a gente fala, que é no caso dado em porcentagem, né, o corpo onde há a informação referente a cada coluna, né, e a nota de rodapé, de onde que veio, para que serve, né, tudo isso aqui que é a nota de rodapé da tabela. Também, quando se trata de construir uma tabela, né, é importante colocar tudo isso, né. Segundo o Instituto Nacional Francês de Estudo Demográfico da População Mundial, né, em 2014 era estimado 7,2% de pessoas, sendo 43% na Ásia, 1,1 bilhão na África, 743 na Europa, 982 milhões na América e 39 na Oceania. Então vamos construir uma tabela com isso. Primeiro, um título. Né? Que título vai ter essa tabela? Qual é o cabeçalho? Qual é a coluna dos indicadores? Qual o corpo onde a informação é referente aos dados do indicador? Então vamos construir tabela. Essa tabela ficaria assim, o título da população mundial em 2014, nos 5 continentes. Né? A gente coloca aqui, né, as informações da coluna de cada continente e o quantitativo das populações. Né? Essas são as minhas células. Esse aqui é o corpo, né? Esse aqui é o cabeçalho, continente e população, informação do continente, qual é o continente e qual é a população por cada continente. E aqui é a nota da pé onde eu obtive esses dados, né? Eu coloco onde é que eu obtive essas informações para construir essa tabela. A representação na forma de gráfico. Depois que eu tenho toda essa representação igual aqui na forma de tabela, eu posso pegar essas informações e construir gráficos. Né? E, então, os gráficos são constantemente colocados no noticiário, na mídia em geral, né? A gente sempre vê esse tipo de gráfico, ou seja, o próprio gráfico igual esse, que é o gráfico de colunas, né? O gráfico de setores, ou os pictogramas, como esses gráficos que então, são muito utilizados. Tá? Então, os gráficos de barra são para ilustrar as comparações, né? A barra pode ser horizontal e vertical. Né? Essas daqui são as barras verticais, né? O eixo do gráfico representa o que está comparando, enquanto o eixo que apresenta os seus respectivos valores. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma situação de solteiros, casados, né, e divorciados. Né, a parte azul masculina, a parte rosa feminina. Então nós temos o quantitativo, né, as frequências, cada uma as frequências relativas, né, uma frequência muito importante. Aqui está pouco mais de 40%, né? Aqui das mulheres está abaixo de 40%, dos solteiros. Então aqui nós podemos inferir várias situações referentes com esse gráfico aqui de barra. Né? As temperaturas que variam em uma localidade, né? Essa aqui assume qualquer valor
de 0 até, no caso aqui foi até 50, mas poderia assumir qualquer valor de 0 a 100, né? Esse daqui, as temperaturas no intervalo também podem assumir qualquer valores, se pegar temperaturas de localidade até, sei lá, 60 graus, 80 graus, né, depende. Então a gente poderia verificar as mínimas, as médias, as máximas de cada uma das regiões e fazer as comparações nesses gráficos de barra, né? Veja uma situação dela, um exemplo do gráfico dado. Os dados gráficos seguintes foram gerados a partir dos dados colhidos de um conjunto de 6 regiões metropolitanas do Departamento Intersindical de Estatística do Estudo Socioeconômico, GES. Suponhamos que o total de pessoas precisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil. O número de desempregados em março em 2010 nessa região é. Então, eu quero saber qual o número se considerando que a população de Porto Alegre é isso, qual o número de empregados. Então eu vou aqui em Porto Alegre, né? E aí vou verificar qual é o quantitativo, né, de pessoas desempregadas, né, nesse período aqui que corresponde a 9,8. Então isso aqui é um percentual, né, um porcentagem. Então se tem uma população de 25, né, tem uma população de 250, né, mil ali, né, vezes esse valor aqui que é 9,8%, ou seja, 0,098, quando eu faço essa multiplicação desse valor aqui, eu vou obter esse valor de 24 mil, né, e 500, né? Então, o que corresponde a quase 10% dessa população aqui, que seria 25 mil, né? Então, quase 10% que é a população mais do mundo. Então, eu consigo fazer isso sem interferir, verificar, em N situações, calcular a média aqui. Então, existem N situações que eu posso calcular usando a interpretação do gráfico. Então, eu sei que a população que está desempregada corresponde a quase 10% da população, que é 24.500. Nós temos também os gráficos de setores, que é muito utilizado, né? Lembrando que nos setores é uma circunferência, né? Nós sabemos que ela tem ângulo de 360 graus, então preciso eu saber converter esses graus, né, para saber qual é o tamanho de cada setor que ele está colocando, né? Então é importante mostrar para vocês a seguinte situação. E aí isso depende da maneira que eu vou colocar, para saber qual que é o total de população que eu vou estar verificando, para mim saber quanto que ele representa aqui nesse setor. Por exemplo, só tomando como exemplo, se eu tiver uma população, vou colocar aqui de 60 pessoas, né? E aí eu separo esses 60 aqui vou colocar em 3 partes aqui, igual pegar aqui em 3 partes. 20, né? Vou pegar uma parte de 20, uma parte de 30 e outra parte de 10. Então eu já sei que 30 corresponde a 50% disso aqui. 50% vai dar um ângulo de 180 graus. Então a metade dessa região aqui vai ser o centro local. E esse 20? Quem seria esse 20? Como que eu acharia esse percentual? Olha, se eu sei que 60 está para o total, que é 360, aí eu vou fazer, né, 20 está para X. Aí eu vou fazer essa regra de 3, aí eu vou saber qual é o valor em graus, né, dessas 20 pessoas aqui, qual vai ser a região, né, que vai ser ocupada. Veja nesse exemplo aqui. Ó, o resultado de uma pesquisa de opinião foi divulgado utilizando o gráfico de setores circulares, como representando a figura. O setor A está associado a 35% e o setor B 170 respostas, e o setor C e D a mesma quantidade de respostas. Então o número de respostas do setor C e D vai ser quanto? Bom, eu sei que C e D corresponde à mesma quantidade. Já deu aqui que é um ângulo aqui de 90 graus. Então C e D tem o mesmo ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Tá? Mas ele quer saber quanto que vai representar esses valores. Eu não tenho como saber disso porque eu não sei o total dessa população. Mas eu tenho elementos que possibilitam conseguir 35% são do setor A, né, mais 270 são do setor B. Então, 35% vai corresponder a... Como que eu vou achar isso em relação a esse valor aqui? Qual vai ser esse ângulo aqui? Bom, eu vou ter que achar o total, né, para mim achar o total. Esse aqui basta só pegar
3, né? É 0,35. Se eu multiplicar pelo o meu total, que é de 360, eu já consigo achar, por exemplo, quantas pessoas, qual é o meu ângulo aqui. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 360, eu já sei quanto que vale esse ângulo aqui. Fazendo esse cálculo aqui, tá, eu vou descobrir que esse meu ângulo, se equivale, os dois primeiros equivalem a 180, então quanto que vai valer esse 270? Então, se eu multiplicar 0,35 vezes 360, vai dar 126 aproximadamente, né? Isso é igual, né? Vou colocar aqui igual a 126 graus. Então isso aqui equivale a 126 graus. Eu sei que isso aqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus. Então quanto que vai faltar para chegar a 360 aqui? Então aqui vai faltar 360, vai ficar faltando 54 graus, né? Então esse valor aqui equivale a 54 graus. Com esse valor aqui, ou com esse aqui, eu consigo achar os outros demais valores, consigo achar o restante. Eu sei, ó, vou usar uma regra em 3 simples, né? Eu sei que 54 graus está para 270 pessoas, né? Então eu vou só pegar um desses aqui, 90 graus vai estar para quantos? Tá? Para 270 pessoas, tá? Então, aí eu vou fazer essa regrinha de 3 aqui, multiplicar, né? Então eu vou ter 54x é igual a 90 vezes 270. Quando eu faço essa operação de 90 vezes 270, né, eu vou obter, né, 90 vezes 270, eu vou obter x vai ser igual a 24.300, né, dividido por 54. Quando eu faço isso aqui dividido por 54, eu vou obter x vai ser igual a 450. Então, esse aqui é um valor desse aqui. Então, esse aqui vale 450 e esse aqui também vale 450. Então, eu consigo determinar que o valor de C e D, que são esses dois valores aqui, né, que vale a 900 pessoas. Então, sei que aqui vale 900 pessoas, que aqui vale 270. E aí, basta só fazer a regra em 3 para me achar o restante aqui, ou achar a população geral. Ah, mas se eu quiser achar o geral aqui, como que eu faço, professor? Como que eu faço para me achar, se eu quiser saber o geral aqui? Regra em 3 também, eu posso fazer, ó, 54 graus está para 270, como eu vou colocar aqui, e 360 graus está para x. Quando eu vou fazer esse cálculo aqui, eu vou obter x vai ser igual a 270 vezes 360 dividido por 54. Quando eu vou fazer isso aqui, eu vou obter meu total de pessoas entrevistadas, se eu quisesse saber nesse caso aqui. Tá? Então, é uma outra maneira também de se calcular. Então, é só você saber se relacionar isso. O máximo que eu vou ter é 360 graus, né? E aí eu consigo achar cada um dos valores usando a regra em 3. Lembrando que sempre quando tiver em forma de porcentagem, basta pegar essa porcentagem de 35% e multiplicar pelo meu 360, já sei qual que vai ser o valor do meu ângulo, tá? Aí eu sei já diretamente qual vai ser o meu ângulo. Ou seja, pegar a frequência relativa, que é 0,35, multiplicar por 360, eu já sei qual que vai ser o grau do meu setor ali, daquele setor que eu quero saber. Também nós temos os gráficos de linhas poligonais, né? Quando você vai representar uma sequência de dados conjunto com valores que aumentam e diminuem numa escala de tempo de maneira contínua, né? Aí nós temos igual esse exemplo aqui, né? Um gráfico poligonal, né? Está mostrando, né, os valores, e observa que são valores bem pequenos, que há uma variância bem pequena, um desvio bem pequeno, né? Então a gente pode se representar através disso aqui. Isso aqui parece muito na televisão, nos jornais, nas bolsas de valores, tá? Esses são os gráficos poligonais, né? Veja um exemplo. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista o público, mostrando a seguir que representa a evolução total de vendas em reais de um certo medicamento ao longo de 2011.
Aí, de acordo com o gráfico, em que ocorreu, respectivamente, o maior e o menor venda absoluta em 2011. Bom, aqui eu consigo verificar onde é que houve a maior venda, né? E a menor venda, né? A menor venda foi em agosto, né? E a maior foi em junho. Então eu consigo já verificar, respectivamente, que seria a letra E. Aí nós temos os gráficos de dispersões. Os gráficos de dispersões trabalham com esse específico, onde os valores são bem próximos, né? Marcado com dados numéricos. Confronta ao mesmo instante, usa esse tipo de gráfico para comparar dados e situações parecidas, né? Não há necessidade de haver pares de valores para se trabalhar. Tá? Então, quando tem valores muito próximos, eu uso a parte de dispersões, né? Quando você trabalhar também lá com as variâncias, os padrões, a gente usa muito essa parte de dispersão para a gente enxergar qual que teve maior disparidade ou não. O gráfico pode também representar a quantidade, igual essa aqui de dispersão, que representar a quantidade de gols de um atleta da Copa do Mundo. Vamos ver essa situação. A partir dos dados apresentados, qual é a mediana da quantidade de gols marcados pelo atleta da Copa do Mundo? Então, são valores bem parecidos, muito próximo do outro, então eu consigo colocar cada um desses dados, né? E aí a mediana, quem quer saber, quem vai calcular vai aprender lá na frente, os valores estão bem no meio aqui, né? Como eu pego esses dois valores que estão no meio, somo, né? Estão bem no meio, vindo lá para cá dá 9, vindo lá para cá também dá 9, 6 mais 7 dá 13, 13 dá 6,5 gols a mediana, né? A média, se fosse calcular a média, ia somar isso, a gente vai aprender lá na frente, se somar tudo e dividir, né? Se fosse calcular a moda, é o que mais aparece, no caso aqui o que mais aparece é o 6. Esses são alguns conceitos que a gente vai estar aprendendo logo na frente. Aí nós temos os pictogramas. Esse gráfico de pictogramas é conhecido porque ele apresenta uma imagem, figuras, né? Relacionado ao tema da pesquisa. Isso aqui é muito útil, muito utilizado, e é muito também utilizado em jornais para favorecer a nossa compreensão, né? Venda de bicicletas, né? Nós temos aqui, por exemplo, muito venda de bicicleta no mês de fevereiro, venda de março. Cada bicicleta corresponde a 50, então aqui nós temos 50, 100, 150, 200, 250. Então, fevereiro houve 250 bicicletas. Aqui, 50, 100, 150, 200, 250, 300 no mês de março. Então, eu consigo estabelecer. E aí é utilizado igual que é o número de venda de carros, né? Veja um exemplo desse, quando tem a venda gráfica, mostra a venda de carro de 2003 até 2007. O pictograma é ter a venda de carro entre os anos 2003 e 2007. Quantos automóveis foram vendidos em 2005? Você vai saber aqui, 100 automóveis, 200 automóveis, 300 automóveis, 350 automóveis em 2005. Quais anos foi vendido mais automóveis? Os anos que foi vendido mais automóveis foi em 2003. Né? Perguntar qual ano foi vendido mais automóvel? 2007. Qual foi o total de vendas? Só basta somar todos esses valores aqui, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 e somar esses inteiros aqui. 1.700, acho que dá 1.700 carros foram vendidos por 5 anos, tá? Aí nós temos também agora isso aqui que é muito utilizado, principalmente os livros de dados, tem bastante essa parte de tipográficos, né? Que vem com a junção de duas, informação e gráfico, né? Referência a figuras, né? Então são esses exemplos que nós temos bastante, ilustra bastante, né? Os infográficos, né? Igual aqui, os infográficos que mostram, por exemplo, essa situação aqui que é mais útil, eu vou mostrar, por exemplo, podemos afirmar, vendo esses quantitativos de água para consumir 1 litro de cerveja, 1 quilo de arroz, 1 quilo de manteiga, 1 litro de leite, 1 queijo, então podemos afirmar que a pessoa consumir 1 quilo de frango, 1 quilo de batata, 1 quilo de arroz, terão que usar quantos litros de água? Aí, utilizar lá que a gente fazer essa soma, vai dar 7. Vamos dar continuidade no nosso estudo sobre estatística. Agora vamos estar falando sobre medida de tendência central e análise de gráfico. Tá? As medidas de tendência central que a gente vai estar estudando são a média, né? A média aritmética e a média aritmética ponderada, moda e mediana. Nós sabemos que a média aritmética é um conjunto de dados, né, que é obtido por meio do quociente entre a soma dos dados, desses dados, é o número que representa a quantidade total desses dados. Então, eu somo esses valores e há uma soma, e essa soma pela quantidade desses dados eu vou ter a minha média. Já a média aritmética é a soma dos produtos de cada valor, né, pelo respectivo peso, né, dividido pela soma dos seus pesos. A moda é o conjunto frequente desses conjuntos de dados, né, e a mediana
desses dados, né, é o que está no meio, né, desses valores, o valor que está no meio. Se for ímpar, é o que vai estar bem no meio mesmo. Agora, se for par, os dois valores estão no meio, eu somo os dois, que está no meio, partindo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e por 2 eu obtenho a minha mediana. Então, como nós estamos verificando cálculo de média, né, e mediana, e moda em intervalo, e fazendo análise de gráficos juntos, então temos essa situação aqui, por exemplo. Vou calcular que envolve cálculo de média. A nota de um professor que participou de um processo seletivo de uma banca é avaliada e composta por 5 médias. São apresentados no gráfico, né, como está de acordo com o gráfico, fazer análise gráfica para fazer esse cálculo, sabendo que cada membro atribui 2 notas, professor, relativamente aos conhecimentos específicos de cada área de atuação, e os outros conhecimentos pedagógicos, que é a média final do professor será dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca. Agora, utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior nota e menor notas atribuindo ao professor. E essa nova média será a nova média desse professor. Aí nós podemos dizer se essa média vai ser maior, né? Essa nova média vai ser maior, vai ser 0,25 maior, vai ser 1 ponto maior, vai ser 1 ponto menor, 1,25 maior ou 2 pontos maior. Como que eu vou fazer? Somando toda a minha média vai ser esse valor. Somando tudo vai dar 140 dividido por 10, porque são 10 notas, cada avaliador já dá 2 notas, então vai dar 140 dividido por 10 é igual a 14. Então ele tem como média 14. Descartando a maior nota e a menor nota que 1, então a soma vai cair, somando da soma dos 19, que é a maior nota, com a menor nota que é 1, então vai decair 20, né? Então eu vou somar da soma total, que era 140 menos 20, vai dar 120. Como também eu vou diminuir 2 notas, né? Peguei a maior nota e a menor nota, vou diminuir 2 notas das 10 notas que eu tinha, ficou com 8. Então 120 dividido por 8 é igual a 15. Então a minha nova média será igual a 15. Então 15, que é a minha nova média, menos 14, que é a minha média anterior, então é um ponto superior. Então a alternativa certa seria a letra B aqui, né? Aqui também nós temos uns casos de altura de alguns jogadores, né? E aí, de acordo com o gráfico, a diferença entre a mediana e a média altura desses jogadores em centímetros é aproximadamente igual a... Então, primeiro eu preciso calcular a mediana. Para calcular a mediana, eu tenho que colocar aí em ROM, fazer um ROM dessas alturas. Colocando ROM nas alturas, essas duas alturas aqui, 1,81 e 1,82, são as que estão bem no meio, porque são 6, 1, 2, 3, e vindo para cá 1, 2, 3 também. Então, essas duas eu vou somar essas duas dividir por 2, então eu vou ter minha mediana. Então, ó, colocando ROM, somando esses dois valores dividido por 2, eu tenho esse valor aqui, aproximadamente, né? 1,81 e 15 centímetros. A média basta somar todos os valores e dividir, né, por 6. Somando tudo por 6, dá 1,80333. Né? Essa é uma dízima periódica 333. Então, fazendo a subtração de 1,8115 menos 1,80,3, eu vou ter 1,16, ou seja, 1,17. Então, a diferença entre a média, a mediana desses atletas e a média desses atletas é de 1,17, que no caso aqui é a letra D. Também nós temos, dentro do estudo de medida de tendência, nós temos as medidas de dispersões. Então, as dispersões é importante a gente conhecer o que é a amplitude. A amplitude é a diferença entre a maior amostra e a menor amostra, né? E a variância. O que seja a variância? A variância é a medida que indica o afastamento do elemento de uma amostra de números, né? Em relação à média, definida como a média aritmética, entre os quadrados dos desvios desses elementos. Então, a gente vai calculando os desvios desses elementos e elevando ao quadrado, né? E aí a gente vai calcular, fazer somatório, né, desses desvios ao quadrado, né? E divide pela quantidade de amostra e nós temos o que eu chamo de variância. Tirando essa raiz, essa variância, nós transformamos o desvio padrão. Aqui temos uma situação, né, hipotética aqui, né, que envolve esse conceito de desvio padrão e média, mas eu vou pegar esse exemplo aqui que é mais tranquilo para a gente verificar com vocês. Ó. Eu tenho os dados seguintes, são a quantidade de empregados em 5 pequenas empresas. 6, 5, 8, 5, 6. A variância da quantidade de empregados desses 5 empresas é igual a... Então, se eu somar primeiro, vou somar a primeira média, somando todos os valores, e você pode obter a média. Então, agora eu vou calcular o desvio, né? Que a gente primeiro chama de desvio padrão, né? E depois, elevado ao quadrado, eu vou ter a variância. Vou somar tudo isso, vai ser a variância.
Então, a primeira amostra que eu tenho é 6, menos 6, que é a média ao quadrado. Segunda dado que eu tenho 5 menos a média elevado ao quadrado, 8 menos 6 ao quadrado, 5 menos 6 ao quadrado e 6 menos 6 ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo, fazendo o somatório disso aqui, eu vou obter, levando isso aqui tudo, fazendo a subtração elevado ao quadrado, eu vou ter 0, 0 ao quadrado é 0, 1, 4, 1 e 0. Faço o somatório disso aqui e divido por 5, né? Então, quando eu faço o somatório, vai dar 6 dividido por 5, dá 1,2. Isso é a minha variância. E o desvio padrão basta simplesmente tirar essa raiz quadrada de 1,2, né? Que vai dar 1,1 aproximadamente. Esse seria o meu desvio padrão. Na próxima aula a gente vai trabalhar agora vamos falar sobre tabelas com dados agrupados. Né? Então vamos falar um pouco da tabela de distribuição de uma frequência com intervalo de classes, tá? Que é dados agrupados. Então, primeiramente, são os dados brutos, são os dados originais que ainda não foram numericamente organizados, como tem um exemplo ali, né? A faixa etária de crianças de um certo acampamento, né? Então, aqui estão os dados brutos, né? Que é a tabela primitiva. Então, a gente vai montar um rol, né? Que é a ordenação desses valores obtidos em ordem crescente de grandeza numérica qualitativa, né? Então, nós temos aqui, montando aqui, ó, grandeza numérica, vamos em ordem agora. Isso aqui é o rol. Agora vamos montar a nossa tabela. Pegando esses dados aqui, vamos montar a nossa tabela. Para facilitar ainda a leitura dessa tabela, nós podemos agrupar ela por intervalo de classe. Eu poderia colocar ela dessa maneira aqui, que essa frequência aqui, ó. Nós temos com idade de 4 anos 3, né, 3 crianças, com idade de 5 anos 1 criança, idade de 6 anos 3 crianças, assim vamos. Só que essa tabela ficaria gigantesca. Nós estamos trabalhando aqui com um percentual aí de 60 e poucas crianças, né? E se fosse trabalhar isso de uma maneira mais ampla, né, daria com 100 pessoas, se tivesse 100 idades assim, diferentes, né? Imagina, nós estamos falando de 4, se fosse pegar de 100, vou colocar assim, até 18 anos, né? Daria uma tabela muito grande, né? Então daria muito trabalho. Então a gente pode organizar isso como classe. Bom, nós até estabelecemos essa classe de 4. De 4 a 6, né, de 2 a 2 anos, né, 4 a 6, 6 a 8, de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14 e 14 a 16. Aí, de acordo com a frequência, nós temos de 4 a até 6 nós temos 4, né? Aqui de 4 até 6 nós temos até, porque é fechado aqui, né? Então a gente não pega o número 6, então aqui nós temos 4. De 6 até 8 nós somamos aqui, ó, 3, como nós temos 7, assim vai indo. Aí nós montamos essa tabela de frequência de classe. Mas como que eu sei que esse intervalo é isso que a gente vai estar aprendendo? Isso aqui é uma tabelinha simples com frequências absolutas, e a gente podemos ter a frequência relativa e a frequência percentual dentro desse intervalo aqui. Igual foi feito com essa outra tabela, pode ser feito também. Tá? Então nós temos dentro da tabela do intervalo de classe, nós temos a amplitude total, né, que é a menor e a maior frequência. Observando aqui que nós temos a menor 3, a menor frequência é 3, né? Se fosse trabalhar assim de coisa, né? E a menor frequência, aliás, é 1, e a maior, no caso aqui, é 4, né? A maior frequência aqui dentro desse intervalo aqui é 8, né? A menor é 3 e a maior é 8, tá? Se fosse trabalhar desse aqui. Então, ó, aí temos a amplitude da classe. A amplitude da classe é aqui, essas daqui, ó, que é de 2 em 2. Tá? Esse é o limite inferior, isso aqui é o limite superior. Tá? Então nós temos o LI, que é o limite inferior, e o LS é o limite superior da classe. Tá? Como colocado aqui, né? Nós temos, depois coloca o esquema das idades de cada um. Então nós temos o limite superior, né, que é o LS é 15, e o limite inferior, que é 4. Então, dos ovos, né, dos maiores ovos. O número total de amostra é 36, tá? Nós temos 36, como eu vou fazer essa soma aqui é 36, então, como que eu vou achar meu intervalo? Vai ser, olha como que eu obtenho. O meu limite superior da classe, uma amplitude maior menos uma amplitude menor, que é 4, dividido pela raiz, né, do quantidade de amostra que eu tenho, que dá 1,88. Isso para amostras menores do que 50, tá? Depois da amostra maior do que 50, nós temos a outra regrinha, tá?
Então a gente vai ter 1.82, a gente, como trabalha com número redondo, né, com inteiros, então esse 1.83 a gente rebola para 2, que é esse intervalo da minha classe, ok? Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, intervalo sempre fechado à esquerda e à direita, tá? Bom, vamos montar uma tabela de frequência aqui, por exemplo, assim. Nós temos aqui uma turma com uma amostra de autônoma estatística, né, com esses valores aqui. Então, vamos montar um de peso de pessoas, né, que vem vários pesos aqui, 658. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou montar essa tabela aqui. Eu vou primeiro construir, né, a minha tabela da seguinte maneira, né? Uma amostra, quantos que eu tenho aqui? Primeiro eu vou definir qual vai ser o intervalo da minha amostra. Temos 1, 2, 3, 4, aqui 1, 2, 3, né, 4, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então são 32 amostras que foram pesquisadas aqui. Então meu M é igual a 32. Se eu fosse construir essa tabela, né, vou tentar construir ela aqui de uma maneira para vocês aqui o intervalo, né, então eu vou fazer primeiro saber qual vai ser esse meu intervalo. Deixa eu achar qual que é a minha maior amostra e qual que é a minha menor amostra. Então, olhando aqui, né, vamos agrupar também esses valores aqui em ordem, né, vamos colocar assim numa ordem crescente. Deixa eu construir aqui uma tabelinha maior. Se eu fosse ajustar isso aqui, tá? Só para mim fazer o rol desses valores. Então, vou colocar aqui, são 4 colunas, né? Vou colocar aqui com vamos montar um rol, né? A gente pode montar esse rol verificando quem que é o menor valor, tá? Quem que é o menor valor que nós temos aqui? Que eu identifiquei que é o 50, olhando aqui nessa coluna aqui é o 58, isso. Então 58 eu vou colocar em ordem crescente. Depois do 58 nós temos 59. Então nós não temos 50, temos 59. Depois do 59 nós temos, repete mais uma vez, nós temos o 60. Aí depois do 60 nós temos 62 vezes 60, tá? Vou colocar aqui 2 vezes 60. Deixa eu ir marcando, né? 1, 2, 3 vezes 60, tá? Depois dos 60, vamos ver se nós temos o... Vamos ter mais um 60 aqui, né? Então, mais um, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 60, isso. Depois de 60 nós temos 61, mas aqui não temos nenhum 61, então 62. E deixa eu ver se tem mais 62. Mas não temos mais 62, tem mais um aqui, 62. Tá, deixa eu testar para ver certinho aqui. Depois de 62 nós temos o 63, temos um 63 aqui. Aí depois de 63 nós temos o 64, verificar se temos 64, não temos 64, mas temos 65, né? Então que é isso aqui, 65, tá? 65, nós só temos uma vez 65, 66, esse aqui só o 66 só uma vez, depois de 66 nós temos o 67, não temos uma vez, né? Aí então nós temos 68 aqui uma vez, tá? Tem 68 uma vez, duas vezes aqui, 3 vezes 68, acho que mais 68 não tem mais. Aí depois nós temos 69 duas vezes, né? 69, aqui também 69, nessa casa aqui. 69, depois de 69 nós temos 70, né? Depois de 69 nós temos 60, aqui nós temos um 68 aqui que nós deixamos para trás. 1, 2, isso, que mais 68, então aqui é 68 e aqui vai o 69.
Aí depois de 69 vamos para o 70. No 70 nós não temos. Temos 1, 70. Isso. Só 1, depois 71. Né? Depois de 71. 71 temos uma vez. Deixa eu ver se tem mais. 71. Não, aí nós vamos para 72 que não temos, mas temos o 73, né? 73 só uma vez, tipo 2 vezes. 73. Né? Depois nós temos 74. Tá? 74. Deixa eu ver se tem mais um 74 nessa linha. Esse aqui não. Também não. Então nós temos 75, né? 75. Aí, deixa eu ver. 75 quantas vezes apareceu? Só uma vez. Deixa eu ver aqui nessa linha já tá. 75. Agora vamos para o 76. Deixa eu ver se tem. Não, então vamos para 77. 77. Esse daqui, deixa eu ver só uma vez 77. Aí nós temos 78. Esse aqui, 78. Deixa eu ver se tem mais 78. Não, 78 não. Foi 78, 79. Deixa eu ver se tem algum 79 por aqui. Não. Nós temos 80, né? 80 aqui. Não, tem mais um 80. 80 aqui, 2 vezes 80. Depois do 80 seria 81, nós não temos 81, mas nós temos 83, tá? 83. Aí aqui acho que já fechou 85, tá? Fechou aqui, 2 vezes 85. Aí aqui 90 e aqui 90, né? Esse aqui teve algum que faltou aqui. Deixa eu ver 90, fechou 90, que é 1, 2, 3, 4, né? Então deixa eu contar aqui e ver se vai dar os 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, tá aqui que eu pulei aqui. Por isso que passou. Então nós temos certinho aqui os 32 números. E aí eu posso estabelecer como o número de o maior é 90 e o menor é 58, 90 menos 58, vou fazer essa subtração, né? 90 menos 58, né? 90 menos 58. Pegou um emprestado aqui, fica 2, né? E aqui ficou sendo 8, né? Aqui fica 3, né? Então vai ser, esse valor vai ser, para me calcular qual vai ser o meu intervalo dessa coisa, é dado por essa fórmula aqui, ó. O limite superior menos o limite inferior dividido pela raiz quadrada. Então, o limite, quando eu faço subtração aqui, vai dar 32, tá? Dividido pela raiz quadrada aproximadamente 32, né? Nós sabemos que a raiz mais próxima que nós temos perto do 32 é 25 e depois o 6, né? Então eu vou colocar aqui que dá 5 e pouquinho, né? 5 e pouquinho, esse valor aqui dividido por 5, né? Vai dar 6 e pouco, né? Vamos pegar aqui, se eu dividir isso aqui vai dar 6 e pouquinho, né? 6, alguma coisinha aí que a gente podemos arredondar, deixar para 6, depende do arredondamento, ou então aproximar para 7. Então se eu pegar isso aqui de 6 em 6, eu vou estabelecer minha classe. Começando do 58 mais 6, vou colocar 58, né? Mais 6, né? Vai dar 64. Aí eu vou verificar quantos elementos tem aqui do 58 até o 64. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vou colocar aqui nesse 9. Aí vou de 64 mais 6 vai dar 70, né? Aí dos 64 até 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aí eu vou fazendo isso aqui assim, vou construindo essa minha tabela de frequência. Aí eu crio minha tabela de frequência, aí vai do 70 até o 76, né? Aí eu vou do 76 até o 82,
Então, de 76 até 82, assim vou indo. Vou montando a minha tabela e vou verificando nesse intervalo. Tá? E aí eu consigo estabelecer, né, qual que vai ser a minha tabela de frequência. Tá? E também eu consigo estabelecer também qual que é o meu número de valor, né, de quantas, vou diminuir bastante quantas tabelas eu vou ter. Tá? Então essa é uma maneira de eu representar a tabela aqui, tá? E depois eu vou deixar para vocês acabar de construir essa tabela. O histograma, né, é a representação gráfica da distribuição da frequência, né? Então aqui quando eu tenho um intervalo gráfico, esse histograma eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, de 0 a 2, de 2 a 4, entendeu? Aqui, ó, de 0 a 2, né, só um, fica bom colocar bem aqui embaixo. Aí de 2 a 4, entendeu? Eu posso construir. De 6 a 8, vou construir igual o processo daqui, assim, os dados ficam coisando. E eu vou colocando os valores. 1, 2, e coloquei em percentual. Então aqui, essa tabela de frequência, eu posso colocar em histograma, isso aqui em percentual ou em coisa. Tá? Então, medir tendências centrais para dados agrupados. Para me calcular a medir tendências centrais, eu preciso calcular o ponto médio. Quem que vai ser meu ponto médio? Na verdade, é a soma do limite inferior com o limite superior. 70 mais 60 mais 70, né? Vai dar 130 dividido por 2 é 65. Então, o meu ponto médio aqui é 65. Se eu vou somar aqui 70 mais coisa dá 150, então o meu coisa vai ser 75. Eu vou observando que esse meu ponto médio, ele vai aumentando, né? Vou colocar aqui só a coisa aqui, é meu ponto médio, né? Alguns chamam de XI, né? Ou PM mesmo, vou chamar. Então aqui esse meu ponto médio vai se aumentando aqui, ele sempre vai aumentando que vai ser 65, 75, tá? Vai aumentando sempre 85. Se eu vou seguir o padrão aqui, vai aumentando 95, né? 105, 115, né? Esse vai ser os meus pontos médios aqui. Essa é a maneira de calcular. Então, para calcular a média, eu preciso do meu ponto médio. Vou mostrar um exemplo para vocês. Eu vou multiplicar esse valor pelo meu ponto médio, tá? Então, multiplicando esse valor pelo meu ponto médio, e aí eu consigo estabelecer a minha média. Soma esses valores, o somatório disso vai ser igual eu vou dividir pelo total que eu tenho aqui, aí eu vou obter o meu ponto médio. Vou colocar aqui a tabelinha bem organizada, vamos fazer aqui essa tabela de maneira bem organizada aqui. Deixa eu colocar aqui o meu ponto médio aqui. Esse daqui é 65, 75, 85, 95, 105, 115, né? Com mais 10, 125, 135. Então esse aqui eu vou multiplicar por esse 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 e por esse e por esse. E esse vai ser, depois que eu multiplico isso aqui, eu faço esse somatório, e esse somatório eu vou dividir pela essa soma daqui. Aí eu tenho a minha média aritmética. Então, a minha média aritmética de dados agrupados vai ser assim, ó, 65 vezes 1, mais 75 vezes 5, mais 85 vezes 6, mais, né? 95 vezes 10, mais 105 vezes 19, mais, aí eu vou indo, 125 vezes 14, mais 135 vezes 3, mais, tudo isso dividido, eu vou somar isso aqui, ó, 1 dá 6, né, 12 com mais 10, 22 com mais 12, 34 com mais 19 vai para mais 19 aqui vai para 33, né? Vai sobe 1, né? Que vai para 60, 4, 5, 53, 53 com mais 14 vai para 67, 67 com mais 3, 70, né? Então, aí tudo isso dividido por 60, aí eu vou obter
a minha média. Dividir tudo isso, né? Eu obtenho a minha média. Agora vamos falar sobre tabelas com dados agrupados de dados com intervalo de classe. Vamos falar um pouco da tabela de distribuição de uma frequência com intervalo de classes, tá? Que é dados agrupados. Então, primeiramente, são os dados brutos, são os dados originais que ainda não foram numericamente organizados. Como estamos mais uma aula, né, de estatística, nós vamos falar um pouco, né, sobre as medidas de tendências centrais para dados agrupados, né. E a primeira medida de tendência central para dados agrupados que a gente vai estar vendo, né, é justamente a média, né. A gente vai aprender a calcular a média para dados agrupados. Então, para mim calcular a média de dados agrupados, né, em um intervalo de classe, não é possível exatamente qual o valor que estão distribuídos em cada intervalo, porque são, por exemplo, o intervalo de 60, 70, nós só temos um, né? E assim vai de 70, 80, temos 5, então a gente não consegue distribuir isso de maneira que a gente fazer esse cálculo dessa média, né? De maneira assim, bem tranquila, homogênea, né? Então, sendo assim, é possível representá-la por meio do ponto médio, né? A gente calcula um ponto médio, né, entre esse intervalo de classe, e aí assim a gente consegue estabelecer a média. Como que eu vou fazer esse cálculo? Bom, aqui eu tenho a minha tabela, né, com intervalo de classes, né, e cada frequência absoluta de cada intervalo. Então eu vou criar mais uma coluna para mim fazer a do ponto médio. O que é o ponto médio? Nada mais a média aritmética do limite inferior com o limite superior. Vou somar 60 com 70 e aí vou dividir por 2. Então é a média entre esses dois pontos. Então, calculando a média dos dois pontos aqui, eu tenho 65, né? 60 mais 70, né? Aí dividido por 2 vai dar 65. Mesma coisa eu vou fazer aqui, 70 mais 80 dividido por 2 dá 75. Então eu vou observar que aumentando aqui de 10 em 10, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, certo? Somando, aí esse ponto médio vai aumentando de 10 em 10. Então esse é o meu ponto médio. Agora, o que eu vou fazer? Para mim, eu calcular minha média, a necessidade era o somatório, né, do meu ponto médio, né, que é o xi aqui, vezes a minha frequência absoluta, né, daquele intervalo. Então eu multiplico cada uma delas e faço a soma e divido pela soma da minha frequência absoluta, que no caso aqui a gente já sabe que é 70, então eu vou somar. Então eu vou multiplicar 1 vezes 65, 65, 5 vezes 75 dá 375, 6 vezes 85, 510, 10 vezes 95, 950, 12 vezes 105, 1260, 19 vezes 115, 2.185, 14 vezes 125 dá 1.750 e 3 vezes 35.405. Então eu somo esses valores, agora eu vou somar todos esses valores aqui, dá 7.500. Então a soma desses valores eu vou dividir pela soma da minha frequência absoluta, que no caso é 70. Então é a minha média, né? Então a minha média, eu vou até colocar aqui, escrever aqui, a gente chama de x barra, né? Vou chamar aqui de x barra, né? Pode chamar de x barra. Então a minha média vai ser igual a esse valor aqui, tá? Então a minha média é esse valor aqui, 107,14, né? A gente considera duas casas, se você quiser considerar duas casas, então você pega esse número. Se você não considerar as duas casas, você pega 107, né? Então essa é a minha média. Então é assim que eu calculo a média para intervalos com dados agrupados. Então primeiramente, né, eu calculo os pontos médios, né, somando eles dividindo por 2. Então eu vou obter os pontos médios de cada intervalo de classes, né? No caso aqui nós temos 8 classes, né? Então calculo o ponto médio de cada uma delas e multiplico pela frequência que esse intervalo está. Aqui nessa frequência aqui é 1, então ponto médio vezes isso eu vou obter esse valor. Aí faço o somatório disso e divido pelo somatório da minha frequência absoluta. Isso é a maneira de eu calcular a minha média para dados agrupados, ok? Agora vamos verificar como calcula a moda para dados agrupados. Na medida de tendência central, agora vamos calcular a moda. A moda é o valor que mais se repete. Para isso eu preciso identificar onde é que tem uma maior frequência. Bom, a maior frequência está aqui. Né? A maior frequência está aqui, toda nesse intervalo. Então isso aqui é a classe modal, tá? É a classe modal onde é que tem uma maior frequência. Os valores estão aqui entre 110, né, no intervalo 110 e 120. Então como que eu vou calcular isso aqui? Para mim calcular a moda, eu basta utilizar essa fórmula aqui, ó. A moda vai ser meu limite inferior, que no caso aqui é 110, mais a variação
da minha frequência absoluta anterior pela posterior, então 19 menos 12, que é essa daqui, tá? Essa aqui é a anterior, então eu faço 19 menos 12, vezes a minha amplitude, a amplitude da classe que é 10, 120 menos 10, a amplitude da classe, tá? 120 menos 110 dá 10, e dividir isso aqui, dividido pelo quê? A minha variação, né? Eu falo a minha variação entre a frequência absoluta anterior, que já é a mesma daqui de cima, e da posterior, ou seja, 19 menos 14. Então eu faço essa diferença aqui e obtenho. Então, ó, 110 é o meu limite inferior, que é esse valor. A minha variação, né, a diferença entre a frequência absoluta da classe modal menos a anterior, então 19 menos 12, tá? 19 menos 12. E aqui também a mesma coisa, o mesmo valor, mais a variação também, né, a diferença da classe modal menos a classe posterior, então 19 menos 14. Então eu faço esse cálculo aqui, né, quando faço isso aqui vai dar, aqui vai dar 7, né, e aqui vai dar 5, né, e aqui é 7, né. Então eu somo esses valores, né, aqui, multiplico por 10 e depois eu divido por 12, né. Aí eu vou obter a minha classe modal. Aí fazendo esse cálculo aqui vai dar aproximadamente 115, né? A minha moda, né? Está aqui entre esses dois valores, 115,83. É assim que eu calculo a minha medida de tendência central para dados, a minha moda, né? Para dados agrupados, tá? Primeiro identifico quem que é a minha classe modal, coloco meu limite inferior, né? Faça a diferença entre a frequência modal, né, a frequência modal menos a frequência anterior, e aqui a mesma coisa acontece com a posterior, né? Aí eu consigo estabelecer, beleza? Agora, continuando ainda falando sobre tendência central de dados agrupados, mediana, né? Mediana é aquele que divide, né, os dados em 50%, o dado agrupado em intervalo de classe de forma ordenada. A mediana é o valor que separa a metade inferior da metade superior da amostra. Logo, podemos dizer que 50% dos dados estão abaixo da mediana ou acima da mediana. Então, como nós sabemos que aqui nós temos 70, então o valor seria 35, né? Quem estaria bem no 35. Para isso, eu preciso criar uma coluna aqui que nós chamamos de dados frequência acumulada, né? Que a gente teve uma explicação para o que é uma frequência acumulada, então a gente precisa estabelecer aqui uma frequência acumulada. Mas antes, deixa eu só falar para você o que significa isso aqui. Isso aqui é o limite inferior da minha classe mediana, né? O FAC é frequência acumulada da classe antecedente à mediana, FI é frequência simples da classe mediana e H é altura. São esses elementos que eu preciso da forma. Então aqui eu vou identificar, fazendo a minha frequência acumulada, eu sei que aqui é 34. Então eu sei que no total aqui é 70, né? Eu sei que nós temos um total de 60 dados aqui, então 70 dividido por 2 dá 35, né? Então eu sei que a metade é 35. Então 35, aqui como fecha, né, que está fechado para cá, então ele está depois desse valor. Então está entre 110 e 120. Então, a partir daqui, então a minha mediana está a partir da classe 6. Né? Está aqui nessa classe 6 que está a minha mediana. A partir daqui estaria o número 35, né? Se você analisar aqui está 34, né? São 34 números, né? Então o número 35 estaria aqui. Então aqui que é a minha classe mediana. Então para mim fazer esse cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o N, que é o número total que eu tenho, que é 70, primeiro o meu limite inferior, né, da classe, que é 110. Aí 70 dividido por 2, 70 é o número total dividido por 2, menos a frequência acumulada antecedente da classe mediana. Então a frequência acumulada é 34 aqui, ó. Isso aqui é a minha frequência acumulada. Como que eu obtenho a frequência acumulada? Lembra? Não, repete, 1, 5 mais 1, 6, 6 mais 6, 12, 10 dá 22, 12 com mais 22, 34 e vai indo. Então a frequência acumulada, no caso aqui, é 34. Dividido pela minha frequência da classe modal, minha frequência simples da classe modal, né, que a frequência é 19, vezes a amplitude da classe, que é 10. A amplitude, você sabe,
dessa classe aqui, basta fazer a diferença aqui, 110 e 120 menos 110. Aí eu vou fazer o cálculo, né? 110 mais 34 menos 35 menos 34 dá 1 sobre 19, faço essa multiplicação aqui por 10 e divido, né? E aí somo com 110, que dá aproximadamente 110,13, que está aqui, né? Então a minha mediana é 110,3, que estaria bem aqui, tá ok? Onde é que estaria bem no meio, né? Logo depois do número 35, estaria logo depois do 110, né? Então é assim que eu calculo a minha mediana para dados intervalos agrupados. Bom, agora a medida de tendências centrais para dados agrupados, a gente também calcula também as medidas de dispersões, né? A variância, né? Então, como que eu calculo a variância, né? A variância é dada por essa fórmula, né? Somatório, né? Do xi menos a minha média, né? X barra vezes a frequência, né? daquela classe dividido por n. Então eu preciso obter, eu já tenho, né, meu xi, o meu ponto médio, vou fazer a subtração pela minha média. Como eu peguei o mesmo exemplo, a minha média aqui, eu já sei que vale 107,14, né, 103,14, aliás. Então vai facilitar aqui fazer o cálculo. Então 107,10. Eu tenho aqui já a minha tabela, né, esse aqui é o meu pontos médios, né? Então e eu já sei qual é o valor da minha média. Minha média ali, né, que eu já tinha feito outra 60 kg, ela vale 107,14. Né, então eu vou subtrair, como que eu vou fazer? Eu subtraio esse ponto médio, menos a minha média elevado ao quadrado e multiplico pela minha frequência, meu FI. A minha frequência aqui no caso é 1. Então eu faço a subtração, elevo ao quadrado e multiplico por 1. Então eu vou ter esse valor aqui. 75 menos a média elevado ao quadrado, vezes 5, vou obter esses valores. Eu vou fazendo cada cálculo um por um. Depois que eu fizer esse cálculo tudinho, né, achando um por um, fazendo a subtração elevando ao quadrado e multiplicando pela frequência absoluta da classe, né, cada uma da classe, lembra, primeiro você subtrai, depois você leva ao quadrado, depois você multiplica. E aí eu faço somatório, somo todos esses valores, somando tudo isso aqui dá 19.378,54, eu divido por n, né, n que é a quantidade a somatória da minha frequência. E aí eu faço essa divisão e obtenho a minha variância, o meu VAR. Então, o meu VAR vale 276,8. É assim que eu calculo a minha variância. E para mim calcular aqui só para fazer, nesse caso, mesmo caso que calcular o desvio padrão, né, é nada mais do que a raiz quadrada de B. Então, o meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 276,83. 276, né, 0,83. Aí só basta calcular essa raiz e eu tenho o desvio padrão, que é bem tranquilo. Então, para mim calcular o desvio padrão, eu preciso da minha variância. Aí aqui tem alguns outros exemplos que eu vou deixar para vocês estar praticando, né? Um exemplo desse bem tranquilo já está a frequência, para você completar a tabela, né? E aí você tem condições de calcular a variância e o desvio padrão. Primeiro, para você calcular a variância, você precisa calcular a média. Para você calcular a média, você precisa calcular o ponto médio. Então, primeiramente, você estabelece uma nova coluna aqui calculando o ponto médio, tá? Aí, depois que você calculou o ponto médio, você faz a multiplicação do ponto médio pela cada uma das frequências do intervalo de classe. Faça o seu somatório e divide pelo total, porque o total aqui já foi dado para você, que é 80, né? Aí você vai obter a média. Obtendo essa média, né? Aí você agora vai calcular a variância, né? Como você vai calcular a variância? Fazendo a subtração, né, do ponto médio pela média e multiplicando pela frequência, né? Aí você vai fazendo a subtração do ponto médio pela média, eleva ao quadrado e multiplica pela essa frequência aqui, faz o somatório e divide por 80. Aí você vai ter a variância. E aí, depois que você obtém a variância, você só basta tirar a raiz para você obter o desvio padrão, tá ok? Bom, então boa sorte para vocês, tenta praticar esse exercício aí. Um abraço, até a próxima aula.